Quero receber hoje, né, o doutor e diretor do Instituto Médico Legal, Dr. Ricardo Tedeschi Matos. Boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no programa Matheus Pegroso, da Nova 15. Boa noite, Matheus. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Portal Nova 15. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Espero a gente bater um papo legal, passar um bom momento aqui juntos. Então, conte para nós aí, né, a pessoa e já embalando a carreira do Dr. Ricardo Tedeschi de Matos, ou é Matos, seu D? Ricardo Tedeschi Matos, né? Ricardo Tedeschi Matos. Bom, você pediu para falar um pouco de mim. É duro a gente falar de nós mesmos, né? Mas assim, eu sou nascido em Araçatuba, estudei lá até os 17 anos. Depois eu fui fazer faculdade de medicina, estudei em Catanduva. Me graduei médico em Catanduva em 1997. Foi muito bom morar em Catanduva. Catanduva tem a Catanduvense que está na 4ª divisão do Paulista. É uma pena, já teve na primeira. Já teve na primeira. E depois eu fui para São Paulo, fiquei 10 anos em São Paulo, onde eu fiz 2 residências, mestrado, conheci minha esposa, constituí família. E aí, por uma grande obra de Deus, eu vim parar em Piracicaba. Já sou piracicabano também, de alma, de coração, graças ao meu amigo Pedro Kawai. Pedrão, gente boa, hein? É uma pessoa maravilhosa, um cara que luta muito pela cidade, né? E exerço a medicina, tenho 2 atividades, sou cirurgião geral endoscopista, tenho uma clínica aqui, e também sou médico legista, trabalho no Instituto Médico Legal. E atuo também no Hospital Unimed Piracicaba. Nossa, que bacana. E como que chama a clínica? A clínica a qual eu sou um dos sócios chama-se Clínica Focus, de gastroenterologia e endoscopia. É aqui pertinho da rádio, aqui no centro, na Gomes Carneiro 833. Maravilha. Hoje o programa vai ser voltado à saúde, hein, gente? À saúde. Lucilene Coimbra, abraço, Lu! Abraço, Lu. Josuel Teixeira, primo lá de São Paulo. Obrigado, Josuel. Agradeço. Cleonice Ferreira, boa noite. Ó, gente, sorteio de uma Marmitex, né? Sorteio de uma feijoada do restaurante Delícias da Bahia, tá? Vamos compartilhando aí sem dó. Não adianta ter 2 pro sorteio, não. A gente quer mais. Renato Oliveira, aquele abraço, Renatão. Obrigado. E vamos pro sorteio, hein, Renatão? Ganhei aí uma feijoada do restaurante Delícias da Bahia. Pode escrever, eu quero participar do sorteio, porque o Diniz vai pôr. Isso, o Diniz vai pôr no sorteio aqui, Reinaldo Diniz. Então, resumindo, já aproveitamos, vamos mandar um abraço. Como chama a esposa? A minha esposa chama Roberta e eu tenho 3 filhas, 3 meninas. Menino não. Menino não. São a Maria Gabriela, tem 17, Maria Carolina, 14, e a Maria Clara, que é piracicabana, tem 10 anos. Estão te vendo aqui, pode acenar para elas. É isso, né? É a família, a base de tudo, né, doutor Ricardo? Ah, tudo, né? É Deus e a família em primeiro lugar. Exatamente. E fale para mim, então hoje a clínica, né, de endoscopia, vou falar você, tá? Pode tratar como quiser. A Focus, Clínica Focus. É você e mais 3 pessoas, devido à sociedade? Lá nós somos em 4 sócios, né? Eu tenho uma sócia que é administradora, a Nise, e tem o Wellington e a Ana Carolina. Somos em 3 médicos. E junto também temos uma clínica de consultório ao lado, com mais outros gastroenterologistas que atendem lá junto também, que são parceiros nossos. Né? Que bacana. Ah, maravilha. E atende particular no convênio, né? Sim, nós atendemos lá principalmente a Unimed, Piracicaba, particular, né? Alguns outros convênios como a Intermedice e Bradesco Saúde. Maravilha. E conte para nós aí também, né, em relação ao o que é o Instituto Médico Legal, né, o IML. Conte para nós aí a história, porque a imprensa, né, escrita e falada, ela sempre fala, o corpo foi levado até o IML. Então entende-se que o corpo foi levado até o IML, ele foi feito o processo e ponto, fez o laudo, encerrou. Explique para nós aí, né, o passo a passo, a história do IML, que é um assunto muito importante. Bom, vamos lá, Matheus.
Como eu te falei, eu tenho duas áreas de atuação na medicina, né, como cirurgião, endoscopista e como médico legista. O médico legista, o próprio nome fala, é um profissional, é uma carreira de Estado, policial dentro da Secretaria de Segurança Pública, porque o Instituto Médico Legal, onde o médico legista trabalha, atua, é um instituto que pertence à Superintendência da Polícia Técnica Científica, ligado à Secretaria de Segurança Pública. E para que serve o IML? Afinal de contas, para que serve e por que algumas mortes têm que ir para o IML, algumas pessoas têm que passar para o IML? Porque a medicina legal, as perícias médicos legais, são perícias voltadas principalmente para a área criminal, onde se faz necessário um laudo, um parecer médico, a fim de auxiliar a justiça. Algumas mortes, não todas, mas algumas mortes, principalmente aquelas que envolvem causas externas, mortes traumáticas, é obrigação do Estado dar uma satisfação à sociedade. Por exemplo, uma pessoa morre de um acidente de trânsito, um homicídio, um suicídio, uma overdose, qualquer tipo de morte não natural ou suspeita. A sociedade precisa de uma explicação, porque essa pessoa deixou de viver de forma natural. Então, é feito um boletim de ocorrência, a autoridade judiciária, no caso o delegado de polícia, faz uma requisição da perícia, no caso da morte, a perícia necroscópica, o corpo é levado ao Instituto Médico Legal, é feita a necrópsia, que é nada mais uma perícia, um exame para ter... A necrópsia é a perícia, né? Exatamente. Mas uma necrópsia é o autópsia. Especializada. Exatamente, feita por um médico. É um ato médico. E aí nós fazemos um laudo e também fazemos a declaração de óbito. E depois entregamos o corpo de volta à família para que seja sepultado. E esse laudo é encaminhado ao delegado de polícia, que vai presidir o inquérito policial, e nesse inquérito ele vai averiguar se existe a necessidade, de acordo com o nosso Código Penal, de ser feito um processo, né, abrir um processo ou não, ou arquivamento. Né? Porque nem toda morte se faz necessário o inquérito, uma investigação criminal. Né? Mas algumas mortes suspeitas, a sociedade precisa saber do que a pessoa morreu. Bom, suicídio, né? Às vezes alguns encontros de cadáveres. Outra atuação nossa de médico legista é, por exemplo, uma pessoa que é um corpo que é achado morto no matagal e nós precisamos fazer a identificação desse corpo. Quem é essa pessoa? Dar uma satisfação de a quem pertenceu aquele corpo. E também é o nosso trabalho, fazer a identificação desse corpo. Seja através de identificação pela planilha datiloscópica, né, as impressões digitais, seja pela arcada dentária ou pelo famoso exame do DNA. Nossa, que legal. Então, assim, acho que Juninho, Diniz e amigos do Portal Não Há Crise, quando a gente trouxe esse tema em pauta, aí vocês podem perguntar, Matheus, mas você pautou? Não, a gente está pautando e a gente está conversando, é um bate-papo formal, né? Segundo o que o Juninho Tibério falou, Dr. Ricardo é uma pessoa íntegra, é um ser humano, então por isso que vem. E eu digo, Ricardo, as pessoas vêm no meu programa por indicação, né? Pessoas maravilhosas, que nem ele, família, através do pai, Denival Tibério, e a gente também acaba acatando porque vê a necessidade, porque não adianta hoje em dia trazer qualquer pessoa, né? Não adianta que não tem uma bagagem. Então, para nós da imprensa é muito importante ter aquela matéria dentro do conteúdo. Então, a ML é de suma importância para a sociedade, no qual não tem, eu acho que não tem valor, minha opinião, mas tem muito valor para cada cidadão que reside em Piracicaba, reside em São Paulo, porque o ML atende aqui a regional nossa, né? As 25 cidades, vamos falar assim, dentro da região metropolitana, futuramente, ou não? Eu estou enganado. Sim, é isso mesmo.
Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer porque eu estou aqui hoje através do meu grande amigo, Dinival Tibério É Júnior. irmãozão meu também. É um grande irmão, um parceiro, trabalhamos junto no Instituto Médico Legal. E também é a minha obrigação estar aqui, uma vez como eu sou um funcionário público. Então, eu estou aqui para prestar a maior parte de esclarecimentos e dúvidas à população, porque o Instituto Médico Legal é uma repartição pública e pertence ao povo. Então nós temos que dar todas as satisfações, explicar como é que funciona, qual a finalidade dele. A atividade principal do IML é a necrópsia. Mas se eu falar para você que a necrópsia é apenas 20, 15, no máximo 30% da nossa atividade de trabalho, porque a maior parte das nossas perícias são em pessoas vivas. Nós atuamos... Com pessoas vivas? Sim. Por exemplo, o IML, né, a perícia em pessoas. Nós fazemos perícias em pessoas, vivas ou mortas. Vou dar uma pequena explanação aqui do que a gente faz lá. À vontade. Por exemplo, uma grande demanda de atendimento, de perícias que fazemos, são que toda a pessoa, ao ser presa, ou seja, ao estar sob custódia do Estado, respondendo por um crime ou num flagrante suspeita de um crime, quando ele é preso, ele é submetido a um exame de corpo de delito, também chamado exame cautelar. Lá, o médico legista fará uma perícia para ver se esse indivíduo que está sob cuidado do Estado, para avaliar como é que está a sua integridade física, se ele está machucado, se ele eventualmente sofreu algum tipo de maus tratos ou tortura no momento da prisão. Então o médico legista atua nessa área, sendo inclusive um defensor dos direitos humanos. Atuamos principalmente em perícias, mulheres vítimas de violência doméstica, na famosa... É o fenomicídio agora, né? A Lei Maria da Penha. Crianças, mulheres e adultos vítimas de crimes de abuso sexual, exames sexológicos. Fazemos perícias em pessoas que, por exemplo, violência interpessoal, uma pessoa que sofreu uma agressão física, uma tentativa de homicídio, acidentes de trânsito, lesões corporais. Tudo isso, quando se faz necessário que o Estado investigue e dê uma satisfação à sociedade, e é necessário um parecer técnico de um profissional da saúde, as autoridades judiciárias e, quando necessário, militar, porque às vezes também se faz necessário um inquérito policial militar, essas pessoas são encaminhadas ao IML e nós fazemos a perícia. Por exemplo, o contrário também. Quando um policial, seja militar, civil, guarda civil, é agredido durante o seu exercício de profissão, né? Ele também é encaminhado ao IML para fazer o exame de corpo de delito, para que o legista veja a gravidade do ferimento que esse agente público sofreu. Diga-se de passagem, quando um agente público é agredido, não é só a pessoa que está sendo agredida, mas o Estado também está sendo maltratado, porque um policial é um representante do Estado no nosso dia a dia. Com certeza, bacana, super legal. Não, agora não dá para atender, amigo. Outra coisa também, Matheus, que a gente atua, que é muito comum, é nos exames clínicos de embriaguez. Hoje em dia o pessoal morre de medo de ser pego no bafômetro, né? O famoso bafômetro. Na verdade nós chamamos de etilômetro. Etilômetro, muitas vezes o que acontece? Nós tivemos e temos uma lei muito severa, porque infelizmente... A famosa lei seca, né? Infelizmente muitas vidas são perdidas, muitas pessoas morrem por causa do abuso de bebida alcoólica e ou drogas no volante. Aquela máxima que álcool e direção não combina é verdade. E morre muita gente. E aí se fez necessário uma lei muito rígida, em que se a pessoa está alcoolizada ou embriagada, ela pode ser multada, perde a carteira e quando embriagada, chega até a ser presa em flagrante. Temos uma lei muito rígida. E nesses momentos em que a pessoa está embriagada, às vezes a autoridade policial
pede para o médico legista ir fazer um exame clínico para ver os reflexos neuropsicomotores, né, nessa pessoa, o seu estado de lucidez, o seu nível de consciência, seus reflexos, né, o hálito. Tudo isso a gente vai e examina a pessoa no momento do flagrante para que sejam prova, né? O legista nada mais... O que o legista faz? O laudo dele o que é? É prova, é materialidade do delito para que as autoridades judiciárias apliquem a lei, seja para punir ou inocentar aquela pessoa. Então o nome legista eu posso entender que seria um médico legal àquela função. Sim. Legal, tá legalizado. É um tipo de medicina que a gente chama de medicina normativa. A gente trabalha com as normas, com as leis. Nós pegamos o conhecimento técnico, o conhecimento médico e levamos a uma linguagem acessível para o meio judiciário aplicar as leis. Porque o juiz, o promotor, o delegado, o advogado, seja de defesa ou de alguma das partes, às vezes ele precisa entender, numa forma jurídica, o que aquilo lá tecnicamente significa. Se aquilo lá está dentro de uma transgressão do Código Penal ou não. Por exemplo, eu dei um exemplo da embriaguez. Se a gente dá um laudo que o indivíduo está embriagado, ou seja, com os reflexos psicomotores alterados, e a pessoa está dirigindo sob efeito com essas alterações, isso é crime. E a pessoa vai responder a lei por isso. Criminalmente. Então o nosso laudo é prova para que o promotor, o Ministério Público, cite, né, faça acusação e o juiz possa julgar essa pessoa. Olha lá. Você fica olhando assim pra mim, Você fica olhando assim pra mim. Se você tomar cervejinha e pegar o volante e dar uma de Ayrton Senna, Michael Schumacher, polícia pegar, a casa cai. A casa cai. Tomar cerveja é gostoso? Eu não tomo, só tomo suco. Mas tomar cerveja, depois a pinga e dirigir, a casa vai cair. Então, mas pode tomar. Mas vai com uma pessoa para que ela não beba, dirija para você na volta da tua casa. Ainda mais que agora, na época da pandemia, as pessoas estão se reunindo em casa, que também não é legal nesse momento por causa da pandemia, mas com cuidado, abre-se uma exceção, mas tem que se proteger do Covid. Mas assim, você tome cuidado, hein? Ah, mas a polícia não fica na rua. Quando você menos esperar, a polícia vai lá e pega você. Ah, aí chama papai e mamãe, mas não vai resolver, né, doutor? Não vai resolver. Continuando aqui, mandando os abraços então. Obrigado, Josué. Obrigado, Creonice, Renatão. Ó, gente, vai ter sorteio de uma Marmitex, hein? Uma marmita. Ô, você é de São Pedro, de São Paulo, né, Creonice? Obrigado pelo carinho mesmo. Participar do sorteio, hein, gente? Uma feijoada, hein? Hernani, aquele abraço pra você. Opa, com certeza, já tá participando do sorteio. Deia Camargo, ô Deinha, obrigado, agradeço mesmo de coração assistindo o meu programa, Deia Camargo. Vai participar do sorteio também da feijoada. Josué Teixeira, mesmo de São Paulo, vai participar. Boa noite, Matheus, e a todos seus companheiros, que Deus abençoe vocês, todos vocês. Ô Esvaltinha, obrigado, agradeço. A menina de ouro do programa Trocando Ideias, Mariana Meneghini, também vai participar do sorteio. E vamos lá, gente, compartilha o programa de hoje. Denise, o site tá na média de... Vamos lá, gente, compartilha. Quer ganhar feijoada? Escreve aqui. Entra na live aí também, Juninho, participa do sorteio. Escreve aí, vamos participar do sorteio, hein? Uma feijoada para sábado agora, oferecimento do restaurante Delícias da Bahia. Ah, sim, vamos. Vamos compartilhando aqui. Vamos, gente. Vamos que vamos. O assunto é importante. E, doutor Ricardo, trabalhar hoje, né? Você, como falou, né? Tem as duas profissões, né? Médico endoscopista
e médico legista. Dá para conciliar as duas funções? Sim, quando a gente Porque faz... o dia tem 12 horas. Não, a gente tem o trabalho no Instituto Médico Legal em escala de plantão. Então, além Hoje foi folga. eu trabalhei ontem, fiz 24 horas ontem, hoje eu trabalhei no consultório. 24 horas fez ontem? Eu fiquei 12 horas presenciais no posto e à noite eu fiquei à distância. No home office. Só que eu fui chamado meia-noite, fui atender uma vítima de violência sexual, né, de uma suspeita de estupro. A delegacia chamou, fui, atendi, voltei para casa, dormi hoje, 7 da manhã já estava trabalhando. Vida de médico é assim, o médico é uma vida dedicada ao próximo, né? Exatamente. Eu não falei para você, mas eu também atuo... Pode abrir o coração. eu, além de ser médico de consultório e legista, eu tenho outras atividades também. O médico é um ser muito ativo, né? Eu estou presidente da Associação Paulista de Medicina. APM. APM, Regional Piracicaba. Eu estou presidente desde 2017, onde represento a classe médica de Piracicaba e região, né? Principalmente nos temas técnicos, científicos e representatividade de classe. E também, desde o ano passado, eu sou um defensor do cooperativismo, sou médico cooperado da Unimed Piracicaba e também sou cooperado da Cicobi Unicentro BR. E assim, doutor, uma pergunta. É diferente que o senhor trabalha, é dedicado. Mas vamos dizer, doutor Matheus Pegoso, Tibério, tô lá naquele dormindo gostoso, aí o telefone toca, eu falo, nossa, doutor Matheus, tem a ocorrência aqui no ML, pro senhor atender, pode vir? Ô Tibério, eu tô no maior sono, não dá. Não dá e tá frio. Vamos dizer isso. Isso eu chamo de médico que não tem comprometimento, é preguiçoso. Se isso ocorrer, é o diferente do senhor, que o senhor foi lá imediatamente e falou, meia-noite e meia tô aí. Que é o fato do deslocamento. Se deslocar da tua casa até o ML. Se isso ocorrer, o doutor Matheus Pegoso será advertido no dia seguinte? Com certeza. Como eu comentei Como eu comentei com você no início do nosso bate-papo, o Instituto Médico Legal é uma instituição pública, certo, pertencente à Secretaria de Segurança Pública. Nós somos uma carreira vital ao funcionamento da sociedade. A polícia é uma carreira policial. A polícia, nós somos policiais 24 horas por dia. Se nesse momento eu tocar o meu celular e eu for requisitado, mesmo não estando de plantão, não tem dessa. Eu tenho que atuar. Eu sou agente público 24 horas por dia, 365 dias no ano. Mesmo estando em férias? Mesmo estando em férias. Se o Estado precisar e eu for chamado, eu saio das férias e volto para atuar. Isso é um juramento. Tanto o médico tem esse juramento quando se forma, o juramento de Hipócrates. Nós somos médicos até o fim. Juramento de? Hipócrates, pai da medicina. Tá. E o médico legista, além de ter o juramento de Hipócrates, ele tem o comprometimento com a polícia. Porque todo policial, não só o médico legista, o perito criminal, o investigador, o delegado, o soldado da polícia militar, nós somos o cabo, o sargento, capitão, o comandante, o coronel, todos nós somos policiais 24 horas por dia. Então, a pessoa, o cidadão, precisa de nós. Nós temos que estar alerta o tempo todo. Óbvio que trabalhamos em escala de plantão. Habitualmente, se aciona aquele que está de plantão, né? Existe um ordenamento. Mas se às vezes numa cronograma, situação, né? Cronograma. Se numa situação extrema, pode ser necessário a requisição dos demais policiais mesmo que não estão na escala. E se um deles, ao ser chamado, não atender o chamamento da instituição, ele poderá responder administrativamente, ele irá responder administrativamente. Nós trabalhamos uma instituição secular, a polícia, que ela tem tradição, tem leis e tem um órgão chamado
corregedoria. Se nós não atuarmos dentro do ordenamento e da lei orgânica da polícia, nós iremos responder por isso, Criminalmente. podendo até sermos exonerados a bem do serviço público. Por exemplo, um policial corrupto, um policial que, ao invés de É praticar a mandado lei, embora, então. tem que ser mandado embora. Entendeu? Tem que ser mandado embora. É o que manda a lei. E você já chegou ver, acho que não, mas ouviu falar, ó, tal, a pessoa número 1 foi designada ao cargo. Já chegou nessa vivência sua, já chegou. No meu ambiente, lá no Instituto Médico Legal, e eu quero aqui enaltecer os meus colegas. Pode mencionar nomes, fica à vontade. Não, nós somos um time grande lá, né, Tiba? Inclusive eu queria mandar um abraço para o meu amigo Marco Antônio Barnabé e toda a equipe Alfa. Né? A equipe Alfa é o apelido da nossa equipe de atendentes lá. Nós somos muito Abraço, comprometidos. Barnabé. Obrigado pelo carinho. Nós somos muito comprometidos. A equipe, os médicos legistas, nós somos muito unidos, né? Então, assim, graças a Deus, eu estou na instituição há 8 anos e nunca tivemos algum problema de alguém ser chamado e não atender o chamado. E Há 8 anos? Olha só. E um ajuda o outro. Se o colega, às vezes, já houve situações aqui em Piracicaba que eu recebi ajuda de colega legista da equipe, situações em que houve uma série de mortes e havia uma grande demanda de necrópsias, e o contrário, eu também já fui ajudar. Então nós somos uma equipe muito unida. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu participo aqui de Piracicaba. Então, de carreira na medicina, tá com quantos anos, Ricardo? Eu me formei em 97, esse ano eu estou fazendo 24 anos de formado. Me formei com 23 anos de idade, eu entrei aos 17. E aqui em Piracicaba eu estou desde 2007. Gosta de Piracicaba, né? Eu amo Piracicaba. Gosta do 15 de Piracicaba. Eu sou quinzista roxo. Ah, é. Aliás, eu tenho um amigo que te mandou um abraço, hein? Opa, com certeza. E ele subiu em 2011 conosco, André Cunha. Exatamente, ele falou que está com muita saudade aqui de Pira. O André Araçatubense, está lá em Araçatuba agora. Quem nasce em Araçatuba é Araçatuba. Araçatubense, é meu amigo. Ele é idolatrado aqui na cidade de Piracicaba. É, ele ama Piracicaba, ama o 15. E hoje eu troquei um WhatsApp para ele falando que vinha aqui. Ele falou: manda um abraço pro Matheus, pro programa dele e para todo o povo de Piracicaba, porque eu amei defender as cores do 15 de Piracicaba. E ele já veio aqui na antiga Rádio Web Portal, a Rádio Web Nova 15, né? Sua Rádio TV, ele veio na antiga gestão. A gente mudou a roupa da rádio, ele veio aqui, participou. Foi bem bacana, né? E agregou muito na época do programa aqui, André Cunha, gente fina pra caramba. Hoje ele tá lá em Araçatuba com uma escolinha de futebol, chama Mais Olé. Mais Olé. Mais Olé Soccer. Olha, gente, vamos compartilhar a live aí. Vocês não querem ganhar feijoada? Eu acho que não, hein? Eu acho que não querem ganhar feijoada. Vamos compartilhar aqui. Isso. Na audiência lá. Quero que você mande um abraço também, Ricardo, aos meus pais, Milton e Rosélis Pegroso. Estão vendo nós aqui no bate-papo. Então, um abraço ao seu Milton e à dona Rosélis, porque pai e mãe é tudo que a gente tem de mais sagrado, né, Matheus? E não existe troca, é um só e é pra sempre. Não tem troca. E eu vou aproveitar então e mandar um abraço pro meu pai João e minha mãe Neide, que estão lá em Araçatuba, e meus irmãos, Rodrigo e Renata. Família aí. Então é Tedeschi é de mãe, Matos é de pai. Exatamente. Tedeschi é italiano, significa alemães, e Matos é uma origem portuguesa, né? Maravilha. Por exemplo, nós médicos legistas, né, você estava falando do nosso trabalho, a gente atua também muito nas intervenções policiais. Eu gostei do tempo, pode falar. E, por exemplo, quando uma pessoa é morta por disparos de arma de fogo. Teve uma morte agora em Piracicaba, na noite de terça para quarta. Eu que fiz o trabalho, a perícia. Então, é obrigação do legista ir lá, fazer a perícia, ver quantos disparos de arma de fogo alvejaram esse corpo, tentar identificar o calibre desse projétil, a distância, onde entrou,
qual órgão esses projéteis acometeram e também recuperar esse projétil durante a perícia, a necrópsia, para que o perito criminal, se for possível, se o projétil não estiver muito deformado, fazer uma análise de balística para tentar saber de qual arma saiu o projétil. A gente faz um trabalho muito legal. O médico legista tem que ter não só conhecimento de medicina, nós temos que saber legislação, Código Penal, conhecimentos de biologia, física, química. Se eu te falar que a gente tem que saber até um pouco sobre insetos, vocês acreditam? Juninho! Tem que saber a história. Vou falar aqui. Podem me corrigir, mas tem que saber da história, então, do mosquito, da barata. É mais ou Abrange, menos né, isso. um legado, né? Por exemplo, um corpo, quando ele é identificado no meio de um canavial, em um avançado estado de putrefação. Como chama? Putrefação. Eu ia falar decomposição. Também é uma fase de decomposição, né? E muitas vezes esse corpo, há larvas já nesse corpo. É uma coisa realmente nada agradável de ver e sentir o odor. E às vezes, de acordo com o tempo evolutivo dessas larvas, dá para saber quantos dias já existe aquela larva e o perito, o médico legista, pode até deduzir, baseado no aspecto da larva, há quanto tempo aquele corpo está morto. 3 dias, 15 dias, é tipo assim. Mês. Olha que interessante. É muito legal. E hoje a questão de concursos públicos, para ser, que nem o Tibério Júnior, ele é analista, eu vou falar assim, analista do ML. Ele trabalha na equipe lá, vamos dizer, perito legal. É isso ou eu falei errado? Bom, permite complementar? A carreira que o Tibério é concursado, o Tibério passou em concurso público, ele é um atendente de necrotério. É uma das carreiras vitais, é o cara que carrega o piano, né? Eles, quando chega uma vítima no IML, eles que recepcionam a vítima, eles que vão ver se a documentação, a requisição está tudo certo, cadastram essa vítima no sistema da polícia para que possa ser feita a perícia, dá as devidas orientações, faz com que essa vítima chegue até o consultório do médico legista, e depois que o médico legista faz a perícia, faz o laudo, o atendente de necrotério é responsável, ele organiza o cartório, nós temos um cartório, nós chamamos de cartório dentro do ML, e ele encaminha esse laudo ao órgão judiciário, à delegacia de polícia, ao fórum, ao Ministério Público que solicitou a perícia. Olha a responsabilidade dele. Tudo via sistema, né? Tudo via sistema. Antigamente era tudo papel, hoje é informática. Outra Então domina bem o computador. Sim, outra responsabilidade que esses profissionais, atendentes de necrotério, têm. Muitas perícias, nós recolhemos materiais biológicos para análise. Vou dar um exemplo. O sangue da pessoa no exame clínico de embriaguez. O perito foi lá e colheu sangue para ver se ele estava alcoolizado ou drogado. Essa noite, eu falei que eu atendi uma pessoa vítima de estupro. Eu colhi material da região vaginal e anal da vítima para pesquisa de espermatozoide e eventual confronto do DNA. Ou esse projétil de arma de fogo que eu tirei da necrópsia. Quem faz toda a cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Do momento que eu pego essa prova, coloco um lacre com número oficial, um lacre do Estado, o atendente de necrotério faz um catálogo, registra isso em um livro, e ele faz todo o ordenamento para que essa prova chegue, seja ao laboratório de toxicologia, seja ao laboratório de pesquisa de espermatozoide, ou ao laboratório de balística. Ou seja, olha a responsabilidade desse profissional. E se uma prova dessa extravia? Olha a responsabilidade. Daí vai ter conversa depois, né? Com café amargo. E pior, às vezes um criminoso pode ficar impune. Porque a nossa lei é clara. Um juiz só vai julgar e culpabilizar uma pessoa se houver provas, se houver materialidade do crime. Tá aí uma dica, uma hora você podia chamar um juiz ou um delegado para bater um papo disso aqui, né?
Não, é bem legal mesmo, com certeza. É. Pra mim tá sendo, ô Juninho, tá sendo uma aula, velho. Pra mim tá sendo uma aula. E eu sou apaixonado por isso, então eu posso falar aqui a noite toda. A gente vai até 5 para as 8, né? Que depois vem Diego Souza, hein, gente? Então, pra mim tá sendo uma aula e tô muito feliz que você tá aqui hoje no programa. Aceitou o convite. Poderia ter falado não, mas aceitou. Ele vem, uhul! E eu espero que esse bate-papo esteja trazendo informações às pessoas, aos nossos ouvintes, da importância da medicina legal para a sociedade e para que se faça justiça. Nós não somos policiais operacionais, não somos nós que vamos lá entrar e dar uma voz de prisão, fazer uma captura, né, ou fazer o patrulhamento conforme a polícia militar. Nós somos um braço técnico da polícia. E nós só atuamos quando somos acionados. Nós somos um braço auxiliar da justiça. E que usamos o nosso conhecimento técnico para ajudar a polícia e a justiça a fazer a lei, a fazer a justiça na sociedade. Quando você comentou sobre o processo, eu ia falar que é uma espécie de uma linha de produção. Então que o Tibério e os demais então é atendente de necrotério, mas não deixa de ser também, que hoje tá bonito, hoje o pessoal fala, um analista, porque ele vai atender o caso e analisar. Então eu já falo, analista de necrotério, porque ele vai fazer todo o processo que segue ali os princípios e valores que o Estado determina. Sim, eles têm uma responsabilidade muito grande. Lembrando que quando as pessoas chegam ao IML, usei o termo vítimas, porque a maioria das pessoas que vão até nós ou sofreu um acidente, uma agressão, um estupro, uma tentativa de homicídio. São pessoas que chegam fragilizadas emocionalmente. E eles têm um treinamento para acolher essas vítimas, né? Mas ao mesmo tempo impor respeito, porque é uma instituição pública. Eles ali já orientam essas vítimas, olham se a documentação está toda certinha, se a vítima tem a requisição que a autoridade judiciária pediu, porque eu só posso atender a vítima se tiver uma requisição do delegado, do promotor ou do juiz, ou de um oficial da polícia militar que esteja presidindo um inquérito militar. Não adianta a pessoa... Não adianta a pessoa falar assim, eu caí da moto e eu vou lá fazer o exame de corpo de delito e chegar lá, eu vim aqui fazer o corpo de delito. Eu não vou poder atender essa pessoa, porque eu só vou atender depois que ele for à delegacia de polícia, fizer o boletim de ocorrência e o delegado pedir a requisição do exame de corpo de delito. Aí ele pega essa requisição, a cópia do boletim de ocorrência, um documento com foto comprovando que é a pessoa mesmo, e vai ao IML. Quando ele chega no IML, quem vai recebê-lo é o atendente de necrotério, que vai checar se toda essa documentação está em ordem, acolher essa pessoa. Às vezes ele vai orientar, às vezes essa pessoa passou num hospital, no pronto-socorro, ele vai orientar essa pessoa a ir buscar uma cópia do prontuário médico, porque o médico legista vai precisar desse prontuário para fazer a perícia. Então, olha a responsabilidade do atendente de necrotério. Sem contar que eles também nos ajudam em missões difíceis. Outra coisa que a gente faz, Mateuzinho, exumação. Nós vamos no cemitério exumar corpos. É outra atividade do médico legista. Exumar o corpo. É uma das nossas atividades do nosso policial médico legista. Exumar o corpo é uma pesquisa... Se puder falar também, exumar o corpo é uma pesquisa mais assim, aprofundada, né? E desafiadora. Por quê? Em que situações o médico legista é chamado para fazer uma exumação? Seja às vezes para colher uma amostra biológica para um exame de DNA, porque o juiz precisa de saber se aquela pessoa que está lá sepultada, ou o termo técnico inumada, é pai ou não de uma pessoa, num processo de paternidade, seja porque após essa pessoa falecer houve dúvidas sobre a causa mortis e aí o juiz determina que seja feita a exumação desse corpo para que o legista estude esses restos mortais para tentar identificar a causa morte, o que é muito difícil, porque quanto mais passa o tempo,
maior é a dificuldade do perito médico legista em achar essa causa mortis, né? E outras coisas mais. Por exemplo, vou dar um exemplo legal, Matheus. Alguns anos atrás, foi feito um trabalho pericial dos restos mortais, foi feita a exumação do ex-presidente João Goulart. João Goulart? João Goulart, foi feita a exumação dele. Que ele está enterrado em São Paulo. Salvo engano, foi em Brasília. Brasília, é isso mesmo, né? E aí, ou no Sul, agora eu posso estar cometendo algum lapso, depois eu vou até pesquisar aqui. E aí os peritos foram, a pedido da família, tentar identificar a causa mortis. Se João Goulart foi morto ou morreu de causa natural. Passado anos da morte dele, foi aberto um inquérito e o juiz determinou a exumação. Mas a família fez o pedido, né? Existia um processo, né? Existia um processo. Olha que bacana. Entendeu? É super interessante. Continuando aqui, os abraços. Olha lá, meus pais em casa, lá, minha mãe, Juninho, falando. Um bate-papo muito bom, legal. Obrigado. Minha mãe na audiência, junto com meu pai Milton Pegroso. Olha lá, Vilma Ribeiro Tibério. Parabéns, Matheus. Excelente convidado de hoje. A Vilma tá na audiência. A Vilma é minha amiga. É. Aqui, ela. Vamos ver aqui. Como que é aqui? Esmaltinha. Aqui tem Ibituba. Também tem uma Araçatuba. Reis, volta. Só você mesmo. Boa noite, Matheus. Ô, Toninha Magalhães. A Tó na audiência. Obrigado, Tó. Parabéns, Matheus. Esse é um assunto quase não é comentado. Quase que não é comentado. Acho legal. Toninha, a gente tem que... Um grande abraço, doutor Ricardo Vilma falando. Muito obrigado. A internet é bárbara, né? Eu fiquei na dúvida da exumação do João Goulart. Já entrei aqui, pesquisei. João Goulart, os restos mortais do ex-presidente, estavam no cemitério de São Borja, Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Entendeu? Tá aí. Depois foram levados até Brasília, onde foi feito a perícia e exumação. Isso tudo porque havia uma suspeita que o ex-presidente pudesse ter sido envenenado e não ter morrido de infarto agudo do miocárdio, como foi colocado na época. Olha só que... História, né? Também, história. Medicina legal também é história. Parabéns, excelente convidado. Dr. Ricardo é diferenciado. Olha, parabéns. Muito obrigado. Excelente convidado. Dr. Ricardo é diferenciado. O Barnabé, Marco Barnabé. O Marco Barnabé é o meu grande parceiro também no ML. Barnabé, aquele abraço pra você, hein? Obrigado pelo carinho. Já já a gente vai divulgar aqui também, né? Restaurante Delícias da Bahia, dirigido pela Martinha do Acarajé, e também aqui HD Informática de Piracicaba. Ô Barnabé, Vilma já tá participando. Ô Barnabé, Toninha. Mas Marco Barnabé, quer participar do sorteio? Hoje estarei sorteando uma feijoada oferecida pelo Restaurante Delícias da Bahia. Essa feijoada você vai estar... o ganhador vai estar retirando no sábado, tá? Você vai estar retirando no sábado, entre meio-dia até às 14 horas. Maravilha! É desse jeito mesmo. Aí, vamos, gente, vamos compartilhando. O pessoal gosta de música, turma, a gente tem que diferenciar também um pouco do assunto, que falar de ML é bem legal. E tinha coisas aí, né? Informações que eu até então não sabia. O que acontece é que aquilo ali, doutor, olha ali, não fala as claras. A televisão, ela não revela o fator verdadeiro do Instituto Médico Legal. Você escuta? Isso também o jornal impresso. Não estou criticando, mas que não é uma matéria interessante para que os jornais seja escrito, falado, levar. Mas o programa Matheus Pegroso, demais colegas da rádio que vier abranger esse assunto, o doutor está aqui à disposição, como mesmo falou já no início do programa. Então, a gente percebe, a televisão não fala. Agora que eu caí em si falando, eu estou falando no meu programa, mas outros veículos de comunicação, levou para o ML, mas não sabe que tem um processo a ser seguido. Isso é importante. Por isso que eu aceitei de bom grado ao convite,
Porque a gente quer compartilhar informação que seja útil para as pessoas. Se você me der a oportunidade, eu queria falar de um grande problema que temos, e muitas pessoas perguntam para nós. Todo mundo que morre vai para o IML, Ricardo? Não. A maior parte das mortes são de causas naturais. O que é uma morte natural? É uma pessoa que falece por uma doença, seja um infarto agudo do miocárdio, um câncer, as pessoas morrem de velhice, né? De uma infecção, de uma pneumonia. Infelizmente, pessoas estão morrendo de Covid. Não vai para o IML, não, sem abranger não, para o IML não vai o Covid. Isso são mortes naturais. São mortes que receberam assistência médica, têm uma causa já estabelecida, então o profissional médico faz a declaração de óbito, comunica o Ministério da Saúde e a pessoa é sepultada ou cremada. Essas mortes não precisam ir para o IML. Que tipo de morte, então, Ricardo, tem que ir para o IML? Aquilo que eu falei, o IML é um órgão público e são aquelas mortes que o Estado tem que dar uma satisfação à sociedade. É um cara que se matou. Será que ele morreu mesmo? Ou ele foi vítima de homicídio? É o homicídio, é o acidente de trânsito, é a morte por acidente de trabalho, é uma morte suspeita. A gente não sabe se a pessoa morreu envenenada ou foi uma morte natural. Então, esses tipos de morte que englobam a natureza, a necessidade, melhor dizendo, de ser encaminhada ao IML. E quem vai determinar isso? A autoridade judiciária. Não sou eu, médico legista. Ela analisa. O delegado de polícia vai ao local dos fatos, vê, e ele fala, não, aqui é uma morte que precisa ser investigada. Se ele julgar que não tem sinais... Como que faz para dosar, né? Esse aí não... é uma morte natural. Em alguns municípios, e infelizmente falta em Piracicaba, em alguns municípios tem o serviço de verificação de óbito, que é um tipo de um IML, mas ele vai para o serviço de verificação de óbito para tentar constatar a morte, que foi uma morte natural, SVO. Como Piracicaba não tem, como é que teria não que ser? Não tem. Já existe uma lei desde o governo Mendes Tame, quando ele foi prefeito, mas infelizmente até hoje, já se passaram anos e anos, o serviço de verificação de óbito não foi implantado no município de Piracicaba. Porque não tem espaço ou porque não é interessante? Não tem interessante, é um serviço que tem um certo custo, né? E os gestores públicos, esses anos todos, acharam por bem priorizar as verbas da saúde em outras prioridades, né? Infelizmente, porque eu gostaria muito que houvesse um SVO. Mateus, qual a importância disso? Vou dar um exemplo prático. Números. Alguns anos, agora esse último ano, por causa do Covid, mudou um pouco as estatísticas, mas até 2 anos, nós tínhamos quase cerca de 20% das mortes em Piracicaba classificadas como mortes indeterminadas, ou seja, 20% das pessoas que morriam no município, nós não tínhamos o diagnóstico do porquê elas morreram. E daí? Se nós, agentes públicos e os gestores públicos não sabem do que a população está morrendo, como é que ele vai tomar medidas preventivas para evitar essas mortes? As pessoas estão morrendo mais de infarto, de acidente vascular cerebral, de câncer, de doenças infectoparasitárias ou infectocontagiosas. Então, ter esses dados em mãos ajuda o gestor público, um secretário municipal de saúde, o prefeito, a Câmara de Vereadores, né, a vigilância epidemiológica, a tomar medidas. Vou dar outro exemplo prático. Quando eu preencho a declaração de óbito de uma pessoa que morreu do acidente de trânsito, lá é cheio de detalhes, eu me empolgo com isso, porque é o seguinte, lá embaixo eu coloco o local onde aconteceu esse acidente de trânsito, se ele estava sozinho no carro ou não. E aí, por exemplo, essa informação vai para a vigilância
epidemiológica, e de repente eles começam a ver que naquela rua, naquele cruzamento, está tendo muito acidente e muito óbito. O que se faz necessário o quê? Melhorar A malha viária ali, botar um semáforo, colocar lá em Araçatuba a gente chama de lombada, né? Aqui também. Então, quer dizer, tem que tomar uma medida pública. Por exemplo, de repente, a gente começa a ver que está tendo muita morte de mulher pós-parto, mortalidade materna. Lombo-faixa tem aqui também agora, através de Exatamente. Pedro Kawai, lombo-faixa também. O Pedro Kawai é um cara que trabalha bem, viu? Ele dá muito apoio para o IML. Então, o que acontece? Se você começa a identificar um tipo de alta incidência de uma morte, é um dado para que a gente possa trabalhar e evitar essas mortes. Existe a preventiva, então? A medicina preventiva é uma das áreas mais importantes da saúde pública. E é muito mais barato. É muito mais barato você evitar a doença do que você tratar a doença. Por isso que vacinar é importante. Por isso que quando a mulher fazer o pré-natal, ela está fazendo uma prevenção para que o parto dela transcorra tudo bem e o seu bebê nasça nas melhores condições possíveis. Né? Então, o bebê nasce, levá-lo para fazer vacinação, pré-natal, programa saúde da família, as pessoas fazerem as consultas preventivas para ver se ela tem um câncer de próstata, um câncer de intestino, né? Prevenção da diabetes, da hipertensão arterial sistêmica, porque a hipertensão e a diabetes aumentam a incidência de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, cegueira, né? Doenças do rim. Por exemplo, na minha área, na endoscopia, lá no meu consultório, eu recebo muitos pacientes que vão fazer o exame de colonoscopia, que é o exame preventivo do câncer do intestino. Trabalhos recentes nos Estados Unidos mostram que, com a adoção dessa medida de fazer o exame preventivo do câncer do intestino através de colonoscopia, diminuiu a mortalidade de câncer de cólon nos Estados Unidos. Câncer de colo intestinal. Intestinal. Porque tem o colo de útero e o colo do intestino. Sabe quantas pessoas estima-se que morrem de câncer de colo no Brasil por ano? 40 mil pessoas. Eu ia falar 1.000, Juninho. 40 mil é gente, hein? No Brasil todo, né? E a faixa etária hoje é quase 50% para homens e 50% para mulheres. E a idade? A maior parte é acima dos 50 anos. Mas, infelizmente, reitero, infelizmente, o câncer tem começado a surgir em pessoas mais jovens. Tanto é que, ultimamente, eu já fiz diagnóstico de câncer em pessoas com 40, 35 anos. Mas os protocolos, ou como nós médicos gostamos de chamar, os guidelines, né, em inglês, são que... Qual que é a tradução? Guidelines, protocolos, né? Tá. Os protocolos determinam hoje que se comece a fazer a prevenção do câncer do intestino a partir dos 45 anos de idade. Da próstata, a partir dos 40, 45 também. Câncer de mama, câncer do útero, né? Tudo isso. Prevenção. E quando se faz um diagnóstico de um câncer precoce, o tratamento é muito mais barato do que quando se diagnostica ele de uma forma tardia. O tratamento é mais barato e a chance de cura é muito maior. Tá aí, então. Estamos recebendo, né, no programa Matheus Pedroso, o Dr. Ricardo Tedeschi, né? Tedeschi Matos. Quem que tá aqui? Como vai? Sirlene Martins, a X Martins, boa noite, minha amiga, tudo jóia? Quer participar do sorteio de uma feijoada hoje da Martinha? Feijoada da Martinha, tá? Já a gente tem que fazer aqui a divulgação também do restaurante. Abrir aqui. Denise, é importante dizer que o que o doutor está trazendo hoje no programa Matheus Pedroso é um assunto nem tanto discutido pela sociedade. É um assunto que
a sociedade leva assim, tipo, numa boa. Mas você percebeu, e abrindo para pergunta para ele também, abrindo para você pergunta para ele, você percebeu que é assim, falar do ML, leva no ML, a polícia fez e pum, a televisão acaba não falando detalhadamente, mas no programa hoje ele tá mostrando que é, vamos dizer assim, o detalhe, como funciona, ele mostrou, isso é muito importante, Denise. Exatamente, Matheus. Quando você diz que não é um assunto tão discutido na sociedade, mas também é um assunto muito curioso, porque muitos de nós queremos, temos essa curiosidade em saber o que acontece daquele lado, entre as paredes do Instituto Médico Legal. E agora eu gostaria de perguntar para o Dr. Ricardo a respeito como pessoa, o Ricardo Matos, numa questão mais emocional, o psicólogo psicologicamente trabalhando nesse local, encontrando as mais diferentes situações relacionadas ao ser humano. Obrigado pela pergunta, Diniz. Eu defendo o trabalho e à frente da Associação Paulista de Medicina, a qual eu estou presidente, muito na humanização da saúde. E o Ricardo profissional, o Ricardo ser humano, é difícil às vezes a gente separar um do outro, né? Eu trabalho muito na parte da humanização. Uma vez um amigo me perguntou como é que você, um cara todo humanizado, foi trabalhar no IML. E aí eu vou te responder e você vai entender a minha resposta. Eu falei assim, porque talvez Deus quisesse que eu fosse lá, levar um pouco mais de calor humano a essas vítimas, a essas pessoas. E o que mais me dá apoio, o que me dá alicerce, o que me dá fortaleza nos momentos mais difíceis, porque trabalhar no Instituto Médico Legal, a gente trabalha no limite, às vezes a gente se depara com as coisas mais cruéis que a humanidade é capaz de fazer. Um homicídio, um estupro. E o que mais me dá sustentação lá é a religião, é Deus e a base familiar. A base familiar que eu tive como jovem, lá em Araçatuba, meus pais, meus irmãos, e a base familiar que eu construí com a minha esposa Roberta e minhas filhas. O que me dá força é saber que quando eu sair desse plantão, eu tenho um lar com amor, com estrutura, com carinho, conforto, me esperando, onde eu vou poder recarregar minhas energias. E junto disso, eu sei que Deus está ao meu lado o tempo todo. Seja fazendo uma necrópsia, seja atendendo uma vítima de violência sexual, seja atendendo um preso, porque não cabe a mim como médico julgar o que aquela pessoa, o delito que ela fez ou deixou de fazer. Ele é um ser humano e eu estou ali para examiná-lo, ver se a integridade física dele foi respeitada ou não. Então, resumindo e respondendo a sua pergunta, o ser humano Ricardo que se depara com tantas atrocidades no Instituto Médico Legal, vê preso, vê estupro, vê morte, vê pessoas vítimas de violência, ele tem como amparo Deus e a família. Eu acho que é isso, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. E eu acho que em tudo na vida a gente tem que levar. Tudo. E também é muito importante, assim, Deus, né? Mas eu sempre falo e o Juninho sabe disso. A Santíssima Trindade, através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é o que eles fazem que dá a base, que dá o sustento para você estar ali. Você está lá para ganhar o seu dinheiro, mas muitas vezes o dinheiro que você possa ganhar poderia pelo fato ali de ver aquela pessoa bem, mas você vai ser pago, creio eu que seja muito bem pago pela profissão, tanto os atendentes de atendente de necrotério sejam pagos para fazer, porque muitas vezes ali você está no ML hoje por dinheiro, nem adianta tá, porque você vai ver situações ali tenebrosas, né? Situações deploráveis. Nem tudo o dinheiro ali prevalece, né? Olha, Matheus, ali eu posso lhe garantir que nós estamos ali porque temos um compromisso profissional e amor. Amor não é pelo dinheiro, né? Não é pelo dinheiro. É o profissionalismo, é o amor ao próximo. Nós estamos aqui do lado
o Tibério. Quando eu cheguei no IML, o Tibério já tinha mais de 20 anos de carreira. E ele não é só um colega de trabalho, é um amigo, é um irmãozão lá dentro. Irmãozão, E aí eu sempre ouço as palavras deles e um ajuda o outro. Óbvio que no ambiente de trabalho, às vezes pode haver atritos, né? Insatisfações, porque infelizmente, é o que você falou, o IML às vezes não é muito valorizado. Realmente, nós gostaríamos que houvesse uma melhor estrutura, mas o Estado, também não adianta a gente culpar o Estado, porque existem tantas prioridades, e eu não culpo um gestor público que quando ele tem aquele recurso e ele tem que fazer a escolha, se ele priorizou o dinheiro para mandar para uma creche ou para um posto de saúde, eu entendi a decisão dele, porque às vezes ele tem que escolher se aquela verba vai para a creche, vai para a merenda escolar, vai para um posto de saúde, vai para comprar uma vacina. Então, às vezes, infelizmente, o IML acaba sendo a segunda ou terceira opção do investimento do gestor. E a gente tem que aprender, como sociedade, a não esperar que o Estado faça tudo. O Estado somos nós. Nós, sociedade, somos o Estado. Então, nós temos que correr atrás, né? Aqui em Piracicaba tem um projeto muito legal do Conselho Municipal de Saúde, né? Do meu amigo Milton Costa, que é o presidente lá do conselho, e ele criou um projeto chamado Quem Usa, Cuida, que é despertar no usuário, eu uso o posto de saúde, por que eu não vou ajudar a cuidar do posto de saúde? Porque uma pessoa, um eletricista, num dia que ele esteja de folga, ele não pode ir lá no posto, na escola onde o filho dele estuda, na creche, e dar uma olhada na parte elétrica se está tudo em ordem. Aquilo é do povo, é nosso. Porque um pintor, a gente não pode, como sociedade, fazer um mutirão e pintar um prédio público. Nós, como sociedade, temos que dar mais valor ao que é público e não só criticar. É muito fácil criticar, mas a gente tem que cuidar do que é nosso. Quando eu falei que eu estava aqui também por ofício, é minha obrigação, como cidadão e como funcionário público, prestar todos os esclarecimentos do que o IML faz. Porque aquela instituição a qual eu trabalho e tenho muito a honra de pertencer, como funcionário, como médico, ela é mantida com dinheiro público, o dinheiro do imposto de todos nós, inclusive do meu. Exatamente. Quero ler um recado aqui, falou bonito, Ricardo. Roberta Branco, tá, que fica, corta aqui, ó, Facebook corta. Essa moça aí é a mulher da minha vida. Roberta Branco. Amor, você sempre maravilhoso, te amo. Aí soltou os coraçãozinhos aqui, ó. Obrigado, amor. O olho de coração. O que falar de uma pessoa que é minha companheira. Fale dela, pode falar. E me deu 3 filhas lindas. Meninas de ouro? Sim, os filhos da gente sempre são de ouro, né? E a minha companheira nessa linda jornada. Eu também te amo muito e é o que eu te falei. Se tudo que eu tenho feito é porque eu tenho você ao meu lado, não. À minha frente, me guiando e sendo inspiração para o meu trabalho no dia a dia. Denise, continuando, então mais uma pergunta, tá? Que depois já tem que falar. Tá. Então a gente já vai aproveitar enquanto o Denise está aqui, né? Porque além de operador de áudio, ele é jornalista junto com o Danilo Teles, que é o chefe de jornalismo. O jornalista e o médico é trabalham 24 horas. Aqui é os dois, né? Danilo Teles e Reinaldo Diniz. É 24 horas ali, ó. Na luta. É a notícia verdadeira. E é uma das profissões mais importantes para uma sociedade. A sociedade sem a informação correta não pode funcionar. Hoje a gente vê aí muita celeuma, né? Nas redes sociais, fake news, né? O que é verdade, o que não é. Olha a importância do jornalismo levar a informação verdadeira para que as pessoas possam ter o juízo de valor, as decisões corretas. É o que a gente está tentando fazer aqui hoje. Levar a informação correta que possa fazer a vida das pessoas ser melhor. Apoiado, Diniz? Com toda certeza, exatamente isso. Também é uma missão. É uma missão.
E pelo fato também deles serem jornalistas, eles fazem assim, o trabalho ali sincero, né? Tem o apoio de toda a diretoria, desde Júnior Constantino, Renato Canadinho. E é um jornalismo feito com classe, porque é aquilo que você falou. Tem muitas fake news. Então você tem que saber se está certo, se está errado. Mas eles trabalham com classe. Eu, às vezes, mando para mim, falo, Denise, confira a informação. Não, Matheus, não está certo. Eu não vou compartilhar coisa que eu não tenho certeza. E muitas pessoas hoje usam a rede social, mesmo sem saber, compartilhando ali a rodo, Ricardo. Nossa, Matheus, e quantas pessoas têm a sua índole, a sua imagem difamada por causa de fake news? Então, às vezes, a gente tem que ter um compromisso antes de repassar um vídeo, um texto, tentar certificar se aquela informação é verdadeira. Principalmente mensagens quando estão criticando ou falando mal de uma pessoa. Porque às vezes você, não intencional, mas às vezes sem querer, você pode estar divulgando algo que não seja verdade. E levando tristeza, mágoa e prejudicando o próximo. Sem dúvida. Nossa amiga Sirlene Martins, a X Martins, você é gente fina, hein? Lindo, adorei a declamação de amor, parabéns, mantenha a família no amor. A Sirlene Martins falando. Obrigado, Sirlene. Em relação ao que você disse pra Rô. É isso mesmo. Pra Rô. É Roberta, mas já chamo de Rô também. Lá em casa é Beta. Beta? Beta. Minha esposa é fotógrafa, Matheus. Isso é bom. Isso é bacana. Registra os momentos, como ela diz, ela eterniza o momento das pessoas através da fotografia, né? E a história da fotografia também é muito linda, é muito bacana, Sim. Porque já começa desde a época de Chaplin. Isvalta. Ô Isvalta, você é de qual cidade? Marca aqui pra mim. Ele é um guerreiro, a só escreveu isso, a Isvalta. Parabéns pra ele. Obrigado. Grande amigo, Dr. Ricardo, pessoa maravilhosa, anjo de luz. Juninho Tibério. Também. Obrigado, Tiba. Você que é um grande amigo. Vamos então para o comercial, que logo, Dr. Ricardo, se acabou a água eu pego lá, né? Tem um pouquinho mais aqui. Tem, né? Como diz, um golinho. Vamos lá, gente, ó, ainda, Sirlene, quer participar do sorteio? Então, gente, vai ter o sorteio já de uma, né, um sorteio de uma feijoada oferecida pela Martinha do Acarajé, que gosta do seu pai pra caramba, né? Então vamos falar agora do restaurante da Martinha que tá, então, gente, frisando, sorteando uma marmita, tá? Sorteando aí uma feijoada, tá bom? Gente, a Martinha, o restaurante Delícias da Bahia, oferecido pela Martinha do Acarajé, funciona das 11 às 14 horas, com valores de marmitex a partir de R$12, comida de primeira qualidade. Com toda essa dificuldade que existe hoje, a Martinha está lá firme e forte, mantendo o restaurante com preço acessível que cabe no seu bolso. E depois das 14 horas até as 18, ela serve, né, deliciosos salgados sob encomenda. Então, ela serve pastéis de carne, queijo, o carro-chefe, o acarajé, com ou sem pimenta, tá? Sarapatel, quibe, uma delícia, já deu água na boca. Nossa, falar de comida, Juninho, Tô salivando aqui, Matheus. Também ela atende pelo WhatsApp. Então você que quer economizar, o preço é justo, evidentemente, mas você que quer reservar a sua feijoada para sábado agora, gente, pega papel e caneta rápido, pega. 9, você não pegou ainda? Pega a caneta e o papel, senão anota na mão, vai. Não pode, mas faz isso. 98250 8207. 98250 8207. Reserva para a feijoada para sábado agora da meio-dia às 2 da tarde. Tá joia? Né? E o funcionamento do restaurante Delícias da Bahia é de segunda a sábado das 8 às 18 horas. E também tem o sistema delivery e drive-thru, tá? Rua João da Cunha Raposo, 316, Jardim Astúrias. Continuando aqui. Em Bituba, Santa Catarina. É perto de Floripa aí, Isvalta? Escreve pra nós. Ah lá, o Barnabé quer participar do sorteio, hein? Tá, já tá participando. Depois o Diniz vai ver quantos tem aí, porque logo a gente vai encerrar o sorteio. Então, gente, a gente falou do restaurante Delícias da Bahia. Grande abraço, Martinha, e toda a sua família.
Agora, gente, vamos falar da HD Informática do nosso amigo Vagnão. Aquele abraço, Vagnão. Ele presta serviços de manutenção e formatação em computadores e notebook. E também configuração de redes e muito mais. Ele faz o sistema Leva e Crais, né? O famoso Drive Cru. Então, com atendimento excelente e diferenciado e o preço justo. Anota o WhatsApp 98101-2450. 98101-2450. E conheça o site www.hdinformaticapiracicaba.com.br. A gente falou da HD Informática de Piracicaba. Seu computador está com problema? Não pense duas vezes. Faz o orçamento sem compromisso e acione a HD Informática Piracicaba. Aqui já vendemos o peixinho. Continuando aqui, vamos ver. Já está no sorteio, Barnabé. Fique tranquilo. Quantas pessoas no sorteio hoje, Diniz, por gentileza? Matheus, temos 12 pessoas participando. 12 pessoas para ganhar uma Isso. marmita de feijoada. Você gosta de feijoada, né, Rei? Adoro. Deixa eu só comentar também uma coisa sobre feijoada. Eu falei com minha mãe hoje durante o dia, ela comentou: que horas você chega porque deixei preparada a feijoada. Falei, isso é bom. Aê! Então você vai estar chegando hoje 10h30 para o descanso. Exatamente. Um abraço para todos. Carinhosamente eu chamo ela de Belinha, Isabela Tibério. Belinha vai participar do sorteio, hein? Eu acho que você não tá no sorteio, mas o Denise já vai pôr você no sorteio. Aê, então, 13 com a Isabela agora, tá? Isabela Tibério, carinhosamente, como eu gosto da família, né? Eu falo Belinha. Que em breve, Ricardo, vai vir aqui também falar. Tô aguardando, porque o programa tá numa... O programa Matheus Pedroso, o programa tá indo e eu tenho que ir junto, porque se eu parar o programa vai, eu fico. Então, assim, eu quero ter uma agenda com ela também para conversar sobre fisioterapia. Excelente profissional, Isabela Tibério. Entendeu? Excelente. Então, aí... Sim, depois de passar Florianópolis. Valeu, Valtinha, obrigado, hein? Agora, doutor, né, a gente logo vai encerrar o programa, mas ainda a gente tem aí 14 minutos, né? 5 para as 8, 4 para as 8, a gente está entregando para Diego Souza, que já seu talento, gente. Como podemos dizer, o Covid-19 e os trabalhos do IML hoje, da Clínica Focus, a vida do Dr. Ricardo, e o que o Dr. Ricardo acha em questão do Covid, tem cura? Bom, Fiz Matheus. muita pergunta, né? Não. Tema... é o tema do momento, né? Vamos lá. Bom, primeiro... Pode falar como pessoa e como médico também, quero a sua opinião. Fica à Vamos vontade. lá. O Covid, né? É uma doença que ainda nós médicos e cientistas sabemos pouco. Sabemos muito pouco. Há muita celeuma e... Só um minuto. Celeuma é fake news. Fake news. Por exemplo, trata É com nova isso... essa palavra para mim. É nova. Mas, por exemplo, a gente não sabe ao certo, porque como as pessoas que tiveram Covid, como eles vão ficar pós-Covid, porque algumas pessoas jovens pegam o Covid e vêm a falecer, e outras idosas pegam e não sentem nada, porque algumas famílias são dizimadas pelo Covid e outras têm, e os sintomas são tão leves. Então, provavelmente, é um vírus que tem uma influência genética. Nós temos ainda muito que aprender pela infecção do Covid. E principalmente, a infecção do Covid trouxe uma corrida, uma busca pela vacina. Nunca se produziu vacina tão rápido. E eu quero deixar muito bem claro às pessoas. A vacina hoje é a maior ferramenta para nós vencermos a pandemia. Então, por favor, se vacinem. Quando chegar a sua idade, a sua faixa etária, conforme o programa de vacinação, faça o seu cadastro aqui na nossa cidade ou na cidade que vocês estão. Vacina Pira, né, em Piracicaba. Vacina Pira, e tome a vacina. Qual a melhor vacina, Ricardo? Eu costumo dizer que a melhor vacina é aquela que você conseguir tomar. Né? Boa. Aquela que você conseguir tomar. Nós ainda, daqui a 2 anos que a gente vai ter certeza de qual é a vacina que traz a melhor imunidade. Mas, se a gente pensar a nível público, quanto maior número de pessoas vacinadas,
mais fácil vai ser controlar essa epidemia e sair do olho do furacão que nós estamos vivendo. Nós estamos ainda no olho do furacão, né? Houve um impacto na minha clínica, houve um impacto no IML, houve um impacto no mundo todo, né? No meu micromundo, nós tivemos que tomar medidas de restrição de pessoas para poder... A gente atende menos pacientes por hora, usa os EPIs, né, que são os materiais de proteção, máscara, luva, gorro, né? Houve um período crítico que nós suspendemos os atendimentos na clínica para poder preservar não só a saúde dos nossos pacientes, como também dos nossos funcionários, né? Mas depois tivemos que retomar a vida. E no IML... O boleto chega e ele tem que ser pago, né? Para todo mundo. A vida continua, a gente tem que trabalhar, tem que produzir, mas a gente tem que usar máscara, lavar as mãos, né? Evitar uma aglomeração, uma grande aglomeração, tudo isso tem que fazer. E lá no IML, a nossa grande angústia, qual que foi? Fazer a necrópsia, porque o risco de contaminação é altíssimo, né? Para nós, médicos. É muito alto. Que abrange também outras doenças, né? Exatamente. Então, no início, a Secretaria de Saúde soltou uma normativa, nós chamamos de resolução, dando a nós, legistas, o respaldo do seguinte: a necrópsia será feita mediante casos estritamente necessários, porque existe um altíssimo risco de contaminação do médico e do seu auxiliar em manusear esse corpo que possa estar infectado pelo Covid. Então, nós médicos legistas, auxiliares de necrópsia, atendentes de necrotério, estamos no olho do furacão. E eu vou dizer para você... Vocês dois estão super bem, né? Estamos. Aliás, já até tomou vacina. Já fomos vacinados. Nós entramos na lista, né, de profissionais com prioridade a serem vacinados. Logo, as 2 doses, né? As 2 doses. Logo, quando chegou a vacina em Piracicaba, fomos contemplados com a vacinação. Porque somos profissionais que estamos lá, mexendo com cadáver, com corpos, né? Então, não se sabe quem ao certo tem Covid ou não. Mas essa é uma grande pergunta. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de esperança. Nós vamos passar por tudo isso e vamos sair melhores. Óbvio, com machucados, com cicatrizes, porque todo mundo ou perdeu um familiar, ou perdeu um amigo, um conhecido. A tristeza vai ficar na sociedade, né? São mais de 500 mil pessoas mortas no país. Então, todo mundo... não dá para ficar indiferente com tudo isso. Mas, Mateus, a vida continua. Continua. A gente tem que tocar a vida em frente. Temos que trabalhar, o comerciante tem que ter o seu comércio aberto, óbvio, com as medidas sanitárias, o álcool gel, a máscara, restringindo o número de pessoas dentro do seu comércio. A indústria tem que trabalhar, tá? Os hospitais, as clínicas, a rádio. A gente tem que tocar a vida em frente. Ter respeito, mas não medo, né? Exatamente. Vamos ver aqui, já vão participar, né? Fazer o sorteio. Grande carinho por você, Matheus. Olha lá, Juninho, a Isa, pra mim. Obrigado. Valeu, Isa. O carinho é gigantesco por você e toda a família Tibério. Dr. Ricardo, além de um excelente profissional, é um ser humano maravilhoso. Em primeiro lugar, grande abraço. A Isa mandando para você, tá? Muito obrigado, Isa. Você mora no meu coração. Abraço para meu pai, que está aí também. Olha lá, Juninho, a Isa. Portal Nova 15, acho que é o Canadinho que tá, né? Canadinho, abraço, Canado. Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho de sempre aí. Valeu, Canado. Vamos então para o sorteio. Denise bateu exatamente 13 ou chegou nos 15, que é o número? 13. 13, né? Número da sorte. Número da sorte, exatamente. Então, vamos já fazer o nosso sorteio aí, rodando o peão. Então, quem será o contemplado? Quem será o contemplado para o sorteio? Lembrando, hein? As pessoas que deram o nome vai participar da feijoada. Ou melhor, vai participar, né? Vai ganhar uma feijoada oferecida pelo Restaurante Delícias da Bahia.
Rodando o peão também. Como o Dr. Ricardo fala, a internet é incrível e eu gosto da internet. Gosto pra caramba, doutor. Porque você puxou aí sobre a história de João Goulart, o que foi constatado na exumação dele. Achou na hora. Eu fiquei na dúvida, né? Porque na verdade eu me confundi. Ele foi exumado em São Borja, Rio Grande do Sul, mas o exame foi feito em Brasília, os restos foram... Por isso que eu fiquei na dúvida se tinha sido no Rio Grande do Sul e Brasília. Na verdade tinha sido nos dois lugares, né? A exumação foi feita no Rio Grande do Sul, mas a análise dos restos mortais foi feita em Brasília. Maravilha, a audiência aumentando, isso aí. Maravilha. Aumenta o som. Agora o Diniz vai fazer o sorteio pelo sorteador eletrônico, tá? Diniz e o doutor vai falar o número que vai sair aqui na tela, no retorno. Vamos lá, Diniz. Oi? Fale pra mim, então, as 13 pessoas fazendo a gentileza. Porque aqui a gente tem que fazer o sorteio sério, um sorteio digno. Não pode falar, toma aí, doutor Ricardo, come a feijoada. Não, tem que participar do sorteio. Porque tem que zelar o nome. Sério, ó. A rádio tem que ter credibilidade. Exatamente. Entendeu? Se a pessoa, o meio jornalístico perde credibilidade, aí não vai pra frente. Não vai pra frente, exatamente. Com certeza. Clínica Focus, fica na rua Focus. Gomes Carneiro, 833, de frente ao Colégio Dom Bosco Assunção. Tá, isso que eu ia falar. Maravilha. Vamos lá, Diniz, quem são os nomes? Josué Teixeira, Cleonice Ferreira, Renato Oliveira, Hernani Alves Cordeiro, Deia Camargo, Mariana Meneghini, Dinival Tibério Júnior, Vilmar Ribeiro Tibério, Antônio Magalhães, Marco Banabé, Silene Martins, Roberta Blanco Orlando e Isabela Tibério. E também a 13, né? Isso. Tá aí o nome também o nome da Milton e Rosés pegou, você chegou a verificar? Deixa eu verificar aqui. Não deu nada. Tá. Tá. Maravilha, então. Já, hein, gente? Programa Diego Souza. Programa Diego Souza. Daqui a pouco, já às 8 horas, estourando 8h05. Vamos lá, então, rei? Solta o peão pra nós. Qual é o número, doutor Ricardo? De olho na tela e já vai ver o número pra nós no sorteador. Aqui, ó. Só aguardar, ele já vai. Vamos lá, então. O ganhador é o número 5. 5, Deia Camargo. Deia Camargo? Isso. Aê! Deia Camargo ganhou a feijoada da Martinha. Maravilha. Gente fina pra caramba, já participou aqui, ela tem um programa maravilhoso. Deia Camargo. Parabéns a Deia Camargo. Tá aí, Deia? Tá na live? Acho que não, hein? Mas depois Renato, você tá aí? Deia Camargo, então, ganhou uma feijoada, hein? Sábado vai ser bacana, Denise. Isso. Exatamente. Uma delícia. Então tá bom, programa já chegando ao encerramento, mais 3 minutos. O destaque final do Dr. Ricardo Tedeschi Matos. Matheus, eu quero agradecer a você, ao Diniz, ao meu irmão Tibério e a todos os ouvintes, a Rádio Nova Portal Nova 15. Então, foi um privilégio, a primeira vez que estou aqui com vocês, fui muito bem acolhido. Valeu a pena? Muito. Volto de novo, só convidar. E eu queria dizer assim que eu vim aqui de coração aberto para poder trazer alguma informação que seja boa, útil, que as pessoas tenham achado que valeu a pena me ouvir. Valeu. E se tem alguma mensagem que eu queria deixar bem claro de tudo isso que a gente falou, é o seguinte: gente, não perca a fé, toda essa tristeza, essa pandemia um dia vai passar e vamos se apegar ao que realmente vale na vida, Deus e a família. Obrigado. Então tá aí, maravilha. A gente recebeu o Dr. Ricardo Tedeschi Matos na assessoria também, Denival Tibério Júnior nos ajudando, intermediando essa conversa para lá de bom, né? Aquela conversa gostosa, né? A gente conversando no estúdio, mas parece que eu e o Dr. Ricardo conversando no banco da praça, aquela conversa gostosa. Espero que você tenha gostado mesmo de coração, Ricardo. Sim, se eu não tivesse gostado, eu falaria aqui. Falaria lá. Ele é íntegro, hein? É verdadeiro, viu? Só, que é verdade, é verdade. Então tá aí o destaque final de Diniz.
Muito obrigado, Matheus Pedroso, Tibério, Dr. Ricardo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu Muito que obrigado. agradeço. E boa noite. Boa Então, noite. tá joia, gente. Encerramento do programa. Já já Diego Souza com o programa Seu Talento aí, com um cantor magnífico que vai estar brilhantando aí até as 10 da noite. Programa Seu Talento com Diego Souza. Eu volto na terça-feira às 19 horas com mais um convidado especial. Né? Espero que vocês fiquem atentos, né? Fiquem de olho que o programa Matheus Pegou sempre tem um mix de variedade, desde entrevistas e música sertaneja de raiz, tá, Juninho? Tá? Dr. Ricardo, meu muito obrigado, um ótimo final de semana, continue usando máscara. Álcool na mão, hein? Nada de beber e pegar o carro e sair correndo, que daí você vai pedir ajuda pra mamãe e papai e não vai dar certo, o policial não vai deixar não. Tá? Álcool é na mão. Boa noite, Voltinha. Beijão no seu coração. Grande abraço, gente. Meu muito obrigado. Bom final de semana. Tchau, tchau.